Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode anunciar. A Petrobras pode pagar mais de R$ 10 por ação e também ela tem um grande potencial de valorização, ou seja, além de dobrar o seu capital, ainda você pode receber uma paulada de dividendos. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar essa cereja do bolo, esse grande projeto que pode fazer a Petrobras surpreender nos dividendos e trazer um retorno bem acima da média para os investidores. Fora também que eu vou trazer aqui um segredo para vocês conseguirem lucrar com ações de estatais, como Petrobras e Banco do Brasil, conseguir pegar essas empresas nos momentos certos e ter uma rentabilidade bem acima da média. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver esse vídeo, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos similares aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? Para quem não sabe, a Petrobras e o Banco do Brasil representam grandes posições aqui da carteira do canal. E hoje eu tenho aí 10% da carteira total nas ações da Petrobras e eu tenho aí 66,32% da carteira nas ações do Banco do Brasil. E sigo comprando ações de estatais justamente porque eu enxergo que elas estão subvalorizadas. E vamos falar daqui a pouquinho aí sobre esse segredo, tá, pessoal? Que eu vou falar lá no final do vídeo também. Bom, sem mais enrolação, pessoal, quando a gente fala sobre Petrobras, né, muitas pessoas estão acostumadas a falar sobre política, acostumadas a falar sobre cenários macroeconômicos ruins, né, estão acostumadas a falar de Lula, de esquerda, de direita. Esqueça tudo isso, foque no principal produto que a empresa vende, que é o petróleo, pessoal. O petróleo é o carro-chefe aqui na Petrobras, ou seja, quando a gente pega aqui a composição da receita, perceba que 74% está atrelada aqui no Brasil, né, grande aqui participação de mercado na Petrobras está no mercado doméstico, ela acaba exportando para outros países, como a Ásia, a China, a Europa e os Estados Unidos, que representam uma pequena participação aqui na empresa. E aqui o carro-chefe dela é justamente o petróleo e os seus derivados, né, como o diesel e a gasolina, mas o petróleo é quem manda, tanto que a empresa ela tem uma grande operação, né? Grande parte da sua receita líquida é por conta do petróleo. Uma coisa que eu vejo aí o pessoal falando nos comentários, que até teve alguns ali que falaram besteiras aqui pra mim, tá, pessoal? Nos comentários falando o seguinte: ah, Pablo, a parte de refinos é boa pra empresa. Não é, pessoal, na verdade não é boa, tá? A parte de refinos, ela tem um alto custo de extração, totalmente diferente aqui do petróleo, que tem um baixo custo de extração para a empresa, né? E aí o que acontece é que esse seguidor que falou aqui no vídeo, ele não está ambientado de que a empresa tem ali como acionista majoritário o governo e se preocupa apenas com práticas ESG, práticas ambientais. Quando nós somos investidores, nós queremos apenas rentabilidade. Pessoal, não interessa. Essa é a grande realidade. Então, a empresa precisa focar principalmente aí na parte de petróleo, tá? Indo diretamente aqui, quando a gente fala sobre petróleo aqui na Petrobras, temos que ficar vidrados no preço da commodity, porque isso aqui é que vai ditar de fato o rumo dos resultados da Petrobras. Perceba aqui, né, que no último ciclo de alta de commodity que a gente teve, a Petrobras chegou a custar ali, né, o barril do petróleo, $120 o barril, e agora está em $64. Mas sabe qual é o ponto positivo? É que mesmo com essa volatilidade toda, a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Por quê? Primeiro que a empresa hoje, ela tem ali uma dívida líquida reduzida, isso aqui ajuda muito, tá? Essa dívida líquida baixa na Petrobras faz com que ela seja imune tecnicamente, né, com um barril em queda, um preço de barril em queda. E não é somente isso, o custo de extração médio aqui na empresa, que a gente mede aqui o custo médio de extração por barril de petróleo, está na faixa de $28 o barril, denotando que a probabilidade dela ter prejuízo, pessoal,
é extremamente reduzida. Porque pensa, custo de extração baixo, o barril do petróleo não pode cair a tal ponto de inviabilizar a produção de outras petrolíferas, então a gente vê que é quase inviável da Petrobras ter prejuízo, né? Dado de que em alguns momentos o petróleo indo abaixo dos 28 dólares, o mercado vai jogar a commodity para cima novamente, obrigatoriamente para que não inviabilize a produção de outras empresas, tá? Mas a grande questão é essa, então, preocupação zero no quesito de commodity. Mesmo que o petróleo caia, ela ainda vai continuar tendo resultados positivos. E o mais interessante é que, mesmo com o preço de barril de petróleo mais baixo, ela ainda continua tendo um EBITDA por trimestre na faixa aqui de 54 bilhões de reais. O que, se eu multiplicar por 4, nos traz 216 bilhões, né, de EBITDA. E se eu fazer a relação EV sobre EBITDA da empresa, está na faixa de 4. Basta vocês pegarem o valor de firma, que é o valor de mercado somado à dívida líquida, e subtrair pelo EBITDA dos últimos 12 meses, tá? E se eu pegar aqui este EBITDA projetivo na Petrobras e multiplicar, né, pela média dela de EV sobre EBITDA, tá? Ela tem ali, consequentemente, uma média na faixa de 7,47, o que, se eu descontar aqui a dívida líquida, nós temos o seguinte, 1,5 trilhão de valor de mercado justo, né? Então, dividido aqui este valor de mercado pelo valor de mercado atual da empresa, tá? Isso aqui já foi descontando a dívida líquida, 438 bilhões, temos um potencial de alta de mais ou menos ali 245% na Petrobras, caso ela seja cotada pelo seu valor de mercado justo, tá? Então olha que o potencial é extremamente expressivo, e utilizando o preço justo do Graham, então nem se fala. Colocando aqui Graham aqui na empresa, a gente percebe que a Petro tá muito barata, pessoal, mas muito mesmo, tá? Preço justo de R$ 87,00, dividido pelo preço atual, potencial de alta de 191%, tá? E existe outro detalhe bastante interessante aqui na empresa. Qual que é? Pegue o ratio do Peter Lynch. Se eu pegar a taxa de crescimento médio da Petro, 1 menos payout vezes ROIC médio na faixa de 13,5, crescimento projetivo de 9,4% ao ano. E se eu somar isso aqui com dividendo médio, que fica na faixa de 12, retorno embutido no preço da ação de 21% ao ano. Isso aqui é muito bom, tá? Vale ressaltar que nos últimos 10 anos, Petrobras entregou ali mais de 1000% de retorno, que dá mais de 30% ao ano, usando a fórmula ali, né? Consequentemente, taxa equivalente. Então, 21% ao ano longo prazo é muito retorno para acionista, muito acima de qualquer índice de mercado. E se eu pegar 4,12 e subtrair por essa taxa de crescimento de 9,4, Petrobras estaria por 0,43 de PEG Ratio, denotando ali que ela está bem abaixo da média histórica. Então, utilizando essa fórmula do mega investidor Peter Lynch, vocês também percebem que a empresa hoje está absurdamente descontada, tá? Mostra que é sim uma boa oportunidade, olhando tanto para a valorização e também para bons pagamentos de dividendos. Então, e para mim hoje eu enxergo que é uma belíssima oportunidade. E agora, para vocês que já engatinharam comigo aí mais ou menos até o final deste vídeo, vamos para a cereja do bolo. Na verdade, duas grandes surpresas, tá? O primeiro, o projeto que pode fazer a Petrobras aí, né? Dobrar a capacidade de produção. Esse projeto é a margem equatorial, que pode fazer, caso seja aí aprovado pelo IBAMA 100%, já está em processo, eu acredito que vá sim ser aprovado, tá? Pode fazer a Petro crescer abruptamente a produção dela. Então, temos demanda por barril de petróleo crescendo, temos aqui em conjunto um preço de commodity estável, temos EBITDA crescendo e um custo de extração na empresa se reduzindo abruptamente, trazendo e consequentemente um potencial de crescimento bastante interessante para a empresa. Fora também, pessoal, aqui a questão do Campo de Búzios, que enquanto essa margem equatorial não acontece, já é um projeto, né, que tem gerado um valor bastante interessante para a Petrobras. E o ponto, o grande segredo, para vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, para vocês ganharem dinheiro com ações de estatais, pessoal, não tem jeito, tá? É pegar essas empresas em fundo de ciclo. Pablo, como assim? Falar é muito fácil, mas na prática, pessoal, de fato, tá? Você vai precisar ter nervos de aço. Porque sabe esse retorno aqui, ó, que você tá vendo em Petrobras, de 1.144%, ele não vem acompanhado de previsibilidade. Nos últimos 10 anos, tá? Perceba que o retorno foi fenomenal. Colocando aqui a cotação padrão, ela deu 300% em alta na cotação nominal e os dividendos foram absurdos. Mas eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês teriam coragem de comprar ações da Petrobras lá em 2016? Pessoal, lá o mercado recomendava venda, falava que era uma péssima empresa, falava que ia quebrar, gestão horrorosa, todo mundo falava para não comprar. E aí eu te falo o seguinte, você teria coragem? Muito dificilmente. E aí, quem acreditou na empresa, quem não vendeu, sabia que era uma boa empresa passando por um momento pontual, aproveitou uma empresa extremamente barata e conseguiu um retorno bem acima da média. Mas hoje é fácil falar. Quero ver lá na época de você
comprar, tá? E é justamente isso que está acontecendo, sabe com quem? Com ele mesmo, com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil este ano está sendo massacrado pelo mercado. Ele era a queridinha, tá? Até um pouco tempo atrás o pessoal, Banco do Brasil pra lá, Banco do Brasil pra cá. Agora que o lucro líquido do banco desabou, eu não vejo tá? Inclusive até pessoas grandes aí que tem Banco do Brasil em carteira falando de que é uma boa empresa. Gestão péssima, todo mundo falando aí, falando que vai vender. Então, olha como é difícil você se posicionar contra a manada. É muito difícil, pessoal, porque você vai ser influenciado. E o que acontece é o seguinte, o Banco do Brasil é uma excelente empresa passando por um momento pontual. E para você que sabe identificar oportunidades, pode se aproveitar disso, porque o Banco do Brasil está passando por um momento basicamente igual ao da Petro. E as melhores oportunidades surgem quando uma boa empresa está tendo um escorregão, está passando por algo pontual. Perceba que hoje o Banco do Brasil está cotado por 0,68 de PVP, índice PL, por mais a taxa mais inferior do guidance, supondo que o banco apenas reporte ali, né, um lucro na faixa de 21 bilhões. Ele está ainda por 6 vezes lucro, mas lembre-se que nesse cenário de lucro amassado, como o banco é muito exposto no agro, ele também é cíclico, tá? Ninguém conta isso para vocês, mas o Banco do Brasil também é uma estatal e ele é uma empresa cíclica, porque ele tem como grande parte o agro. E o agro está exposto no preço da soja, no preço do milho. E perceba que o preço da soja segue se desvalorizando fortemente no mercado. E isso fez com que a inadimplência no setor do agro crescesse, muitos produtores devendo, e aí o Banco do Brasil sofre, porque ele é o maior líder de crédito na parte rural, tá? Agora imagina quando esse cenário se reverter. Perceba que esse cenário já aconteceu em 2020, já aconteceu em 2016, né? E vários outros cenários. E sempre quando teve uma retomada no agro, o banco acabou se beneficiando fortemente. Fora que quando a gente pega aqui, ó, os ciclos do Banco do Brasil, ele já passou por isso várias e várias vezes, até crises piores. Até mesmo o Barsi falou ali que no ano de 1994 o banco precisou de uma subscrição do governo para voltar a lucrar, porque chegou a quase quebrar. E mesmo assim, tá? Foi uma belíssima oportunidade. Mas eu te pergunto, você tem coragem de comprar nos momentos que ninguém fala? Porque, ó, uma coisa que eu falo pra vocês, olha esses ciclos de alta que o Banco do Brasil teve. Nesses momentos em que o múltiplo ficou muito amassado, e claro, esse múltiplo amassado não veio questão ali do nada, veio porque o banco tava ruim, tava reportando o resultado do ruim. Aqui, né, 2004, ó, 2004 a 2008 ele deu 1.500% de valorização em Banco do Brasil, tá? Justamente por conta de um ciclo de alta de commodities, alta na bolsa, o banco teve ali um crescimento do resultado, então ele deu 1.500%. 2016, resultado péssimo, afundando, gestão ruim. E aí, anos depois, o banco deu 300% de alta. E o mesmo está se repetindo agora. E olha o P sobre VP do Banco do Brasil, 0,60. O mesmo P sobre VP observado no ano de 2016, observado no ano de 2004 e sempre nesses períodos o banco foi um excelente ponto de compra. Mas sabe o que eu vejo o pessoal falando hoje na internet? Não é oportunidade, BB Seguridade tá melhor, eu não quero, o Banco do Brasil tá arriscado. São nos momentos de turbulência que surgem as grandes oportunidades. É difícil, pessoal, é difícil vocês se posicionarem contra a manada. E é claro que eu não estou fazendo recomendação de ações do Banco do Brasil. E esse estudo, né, eu peguei lá no canal Neto Invest, que ele até citou nesse vídeo aqui, né, que o Banco do Brasil poderia ter uma recuperação bastante inesperada. E perceba que mesmo após toda a queda nas ações, o banco deu 18,5% ao ano. E se eu pego, né, com uma perspectiva de retomada, o Banco do Brasil deu mais retorno do que o Itaú, tendo um crescimento de lucros maior, mesmo seja ali inferior de forma nominal, ele cresceu a uma taxa superior ao do Banco Itaú, em 3 pontos percentuais. E se vocês acharem que 3% a mais não faz diferença, é claro que faz. Pense num patrimônio de 100 mil reais aplicados. Se você tem uma rentabilidade na faixa de 19% ao ano, que foi o que o Banco Itaú entregou em 25 anos no tempo, sem aportar nada, você transformou em 7,7 milhões. Agora, em Banco do Brasil, ele deu 22% ao ano. Então, você transformou em 14,4 milhões, o dobro de patrimônio. Por quê? Porque 3% a mais de forma composta dá um diferencial bastante expressivo. E por isso que na carteira eu prefiro me posicionar em Banco do Brasil, tá? O momento agora tá arriscado, mas é desses momentos que eu gosto. Saber de que uma boa empresa como Banco do Brasil, Petrobras estão sofrendo, que eu posso acumular, né, mais e mais ações em preços baixos. Então, pessoal, dica aí para vocês, tá? Se posicionarem em ações estatais, serem contra a manada. Nada é recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, é extremamente complicado fazer o que você faz. Eu achei muito legal o seu vídeo, mas será que você tem alguma coisa para nós que estamos começando na bolsa, não temos tanto dinheiro, tá?
e por consequência não temos tanto tempo de acompanhar o mercado, será que você tem aí algum tipo de produto que nos ajude em tempo real? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você contém mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. E olha só quem está na planilha, pessoal. As ações da Petrobras, com potencial de alta de 300%, e também está o nosso queridíssimo Banco do Brasil nos outros múltiplos, denotando de que ele está extremamente barato, com potencial de alta de mais de 100%, com uma reprecificação de múltiplos na fórmula do Graham. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. Cada balança ali, tá? Trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas em tempo real. Por quê? Porque já tem algoritmos de negociação que faz isso para vocês, tá? Então, vocês não tem que fazer nada. Essa planilha já atualiza aí para vocês. E terceiro ponto e mais importante, tá? Contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Conclusão deste vídeo, pessoal. Eu acho que para você que está na fase de construção patrimonial, vale a pena você comprar ações de estatais. Claro que, né, nada é recomendação, mas é o que eu estou fazendo, porque as estatais no Brasil em preços certos, elas dão retornos extremamente acima da média. Por mais ali, por conta da volatilidade do governo, não interessa, tá? Mas eu acho que, pessoal, de fato, a perspectiva de relação barra risco e retorno acaba compensando bastante. Agora, se você já tem um patrimônio enorme, gigantesco, tudo bem, vai em frente. Se você quiser fazer ali um patrimônio de empresas privadas, um pouco mais sólidas, tá? A escolha é totalmente sua, mas saiba que sua rentabilidade vai ser um pouco menor. Você vai ter menos dor de cabeça, não vai ter essas grandes oscilações na sua carteira, mas também não vai ter uma carteira enxuta, tá? Ali no caso, você não espere uma rentabilidade tão elevada. Então, correndo mais risco, você tem uma rentabilidade mais expressiva. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus. E outra, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, tá? Eu vejo o pessoal aí, entra no vídeo, mas não se inscreve. Então, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm alguma dessas ações, em particular, siga o firme aí e aumentando posição nessas excelentes empresas, como Petrobras e Banco do Brasil, em preços defasados. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!